Olá, vamos à nossa aula a respeito de circuitos elétricos e vamos abordar agora o conceito de resistor. Pode-se representar um circuito elétrico de diversas maneiras. Temos aí um exemplo da vida real, ali nós temos uma simulação e ali um esquema elétrico muito utilizado em física. A vantagem de estudar algumas situações por meio de analogias é que começamos a compreender um novo conceito de circuito elétrico. Veja-se na tabela comparativa a relação entre a situação real e a situação física. Temos ali a pilha, que nós chamamos de fonte de tensão, temos os fios, que é o condutor, e temos a lâmpada, que é o receptor, ou mais tarde vocês vão compreender, resistor. Aprofundar a compreensão do que vem a ser um circuito elétrico. É preciso ter uma fonte de tensão. A força elétrica realiza trabalho sobre cargas no interior dos condutores e induz uma corrente elétrica em seu interior. E no receptor, que nós chamamos de lâmpada, no nosso caso, a energia elétrica é convertida em luz e calor, em se tratando de filamentos, a partir, é claro, da circulação desses elétrons neste filamento. O circuito que está novamente representado, nós vamos considerá-lo como o mais simples dos nossos circuitos. Então veja a imagem, que já foi abordada anteriormente, e os seus elementos. Será mais utilizado o seguinte esquema elétrico, que podemos transformar a imagem real num esquema em que nós temos a pilha representada pela fonte no esquema e a lâmpada representada pela resistência naquele esquema. O físico alemão Georg Ohm, ele observou, através de sua experimentação, que um fio condutor oferece resistência à passagem da corrente elétrica. Então, a resistência elétrica, chamada R, ele vai se relacionar com os seguintes componentes, do meu esquema elétrico. O comprimento do fio condutor, que nós chamamos de L, a espessura do fio condutor, chamada A, o material do fio condutor, que chamamos pela letra grega ρ. Então, temos que ter em mente que a corrente elétrica, ao passar por qualquer material condutor, não é muito fácil a sua condução, tendo em vista algumas características desses elementos, como o comprimento, como a espessura ou o diâmetro ou a área desse condutor e a característica deste material, se é cobre, se é ferro, se é porcelana, como nós já vimos no vídeo anterior. Então, ele conseguiu relacionar essas características para dar um número, um valor ao resistor. Vamos compreender agora essas características em particular, quantificação do valor deste resistor. Temos ali um esquema de um fio condutor, temos os elétrons tentando circular entre esses elétrons. Então, este fio condutor pode ser também caracterizado por uma lâmpada, pela resistência do chuveiro. Percebemos que os elétrons vão passar por entre estes átomos e é estes momentos, com estas características, que vão atribuir valor a um resistor. O primeiro dele é o comprimento. No primeiro desenho, vemos ali uma resistência no comprimento L. Se você dobrar, no caso ali, esse comprimento, a gente percebe que a resistência é maior. Analisando agora a espessura, que tem a ver com o diâmetro, que tem a ver com a área transversal deste fio, deste condutor, deste resistor. Então, temos ali uma área A, essa área foi dobrada, aumentamos então a área desse resistor, mas não mexemos no comprimento, deixamos ele o mesmo. Então, percebe-se que quando o elétron vai atravessar o fluxo de elétron no fio com área A e com fio na área o dobro de A, a sua resistência é menor
quando eu aumento a área. Então, nós vimos que no comprimento, se eu vou aumentando o comprimento deste condutor, a resistência vai aumentando. E se eu vou aumentando a área deste meu condutor, a resistência vai diminuir. Outra característica fundamental em que Ohm percebeu tem a ver com a natureza destes elementos. Temos aí os materiais, ou numa tabela, e a resistividade. Ele também percebeu que a resistência, esse resistor, está proporcionalmente relacionado ao tipo de material que estamos utilizando. Então, a resistividade elétrica, Rho, depende de cada material. Vamos começar pela segunda lei. Depois vamos para a primeira lei. Por que para a segunda lei? Porque aí está um esquema numa fórmula, o que Ohm percebeu. R, Rho, L e A, que são os elementos deste nosso circuito e especificamente do resistor que estamos abordando ou do fio condutor, se assim desejamos nomear. Então, onde R, neste caso, é a resistência do fio, então o fio, todo fio elétrico apresenta resistência à passagem da corrente elétrica, e essa resistência vai ser calculada por três informações. Rho, que é a resistividade do material. Então, se nós estamos falando de cobre, de ferro, de alumínio, do que nós estamos falando? Então, conforme essa resistividade, altera o valor da resistência. Do comprimento deste fio. Então, o mesmo material. Então, se nós pegarmos o cobre, que tem uma resistividade específica, se nós formos calcular a corrente num fio de cobre de 1 metro, não vai ser a mesma do fio de cobre de 2 metros. Nós vimos, né, a condição quando se aumenta o comprimento do fio, também aumenta a resistência. Outro elemento é a área transversal deste meu fio. Então, se o mesmo fio de cobre de 1 metro de comprimento, pegar outro fio de cobre também de 1 metro de comprimento e aumentar a sua área, vamos perceber que a resistência vai diminuir. Então, essas três informações, elas são trabalhadas separadamente, em que eu modifico uma conservando o valor da outra, para que eu possa estabelecer o valor dessa resistência. Entretanto, eu só posso falar de resistência do mesmo material ao comparar. Quando eu desejo estudar cobre, ferro, níquel, mesmo entre os elementos distintos, eu tenho que saber qual é o melhor que eu vou utilizar para a minha aparelhagem, para o meu circuito elétrico, ante as especificações de segurança e de rendimento que eu preciso no meu projeto. Vamos agora à primeira lei de Ohm. Né? A primeira lei de Ohm estabelece o seguinte, que o fluxo de corrente elétrica dependerá muito da resistência que lhe é imposta no circuito elétrico. Então, a corrente elétrica que eu quero estudar, ela vai estar dependendo dessa resistência que o circuito está impondo à passagem da corrente elétrica. Ou seja, o comportamento da corrente elétrica que vai percorrer o meu fio condutor depende tanto da tensão elétrica, onde que está a tensão elétrica no meu esquema? Ali na pilha, essa é a minha tensão elétrica, quanto, né, a resistência oferecida pelo meu fio condutor, que está ali representada no meu esquema. Então, percebemos que a corrente elétrica vai estar dependendo, né, o seu fluxo, a sua intensidade, né, a sua velocidade desses componentes do meu circuito. Ali temos o esquema mais simples, que é um resistor. Entre seus polos nós temos uma tensão, pode ser uma pilha, pode ser bateria, pode ser a tomada de sua residência, e está passando uma corrente elétrica denominada I. Então, ali está as três letras fundamentais, V, R e I.
Então nós temos uma única fórmula, né, que Ohm estabeleceu, V e Ri. O pessoal até brinca, né, V e Ri. Em que V é a minha tensão em volts, R é a minha resistência em Ohm, em sua homenagem, e I em ampere, que é a corrente. Se eu movimentar essas letras, colocando cada uma isolada, no meu caso a tensão está isolada, se eu tenho a resistência e a corrente para me determinar a tensão. Se eu quiser saber agora a corrente, tendo a tensão e a resistência, eu simplesmente peguei a resistência e passei dividindo em V. Se eu quiser saber a resistência, tendo a tensão e a corrente, eu simplesmente peguei agora a corrente e passei dividindo V. Então, a fórmula é a mesma em se tratando, né, da primeira lei de Ohm. Aqui é uma representação gráfica da lei de Ohm. A lei de Ohm é uma equação do primeiro grau. Vocês podem perceber que é uma reta, né? Então, todos os elementos que obedecem à lei de Ohm, eles é uma equação do primeiro grau, em que meu eixo x está a corrente, e no meu eixo y a tensão. E em vermelho destacado é a resistência. Então, vocês percebem, se eu aumento a corrente e diminuo a tensão, a resistência cai. Se eu aumento a corrente e aumento a tensão, a minha resistência aumenta. Então, eu posso estudar o comportamento desta corrente manipulando cada um desses elementos separadamente ou eles ao mesmo tempo, né? Eu fixando a minha corrente e alterando apenas a tensão, como é que eu posso diminuir ou aumentar essa resistência? Ou vice-versa, se eu manter constante a tensão, que é na nossa residência, 127 volts, e se eu ficar mexendo nessa corrente, como é que eu faço para aumentar e diminuir a resistência? Um cilindro de latão, cuja resistividade vale 8 vezes 10 a menos 8 ohm vezes metro, então nós temos ali ρ, tem a área de seção transversal de 2 milímetros quadrados, então temos A. Se a geratriz do cilindro medir 2 centímetros, temos que recordar da matemática na geometria espacial, estamos falando de um cilindro, sua geratriz, né, o eixo central desse cone. Então, no caso, temos ali o comprimento. Qual será em ohm a resistência deste fio? Então, vamos lá. Converter todas as unidades para o sistema internacional. Metro, que é o sistema internacional, então milímetro tem que passar para metro e centímetro também tem que passar para metro. Então, a área de 2 milímetros quadrados ela vai ficar 2 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. E o comprimento, que é de 2 centímetros, vai ficar 2 vezes 10 a menos 2 metros. Então, vamos aplicar a segunda lei de Ohm. Que diz a segunda lei de Ohm? Né? Resistência é igual a ρ vezes L dividido por A. Substituindo os valores, cada um no seu devido lugar, ρ 8 vezes 10 a menos 8, L, que é o comprimento, 2 vezes 10 a menos 2, e A, 2 vezes 10 a menos 6, fazendo, neste caso, as simplificações e as operações com potência de mesma base, a multiplicação e divisão, chegamos à conclusão de que a resistência é de 8 vezes 10 a menos 4 ohm. Então, usando esses elementos, a resistência para este caso será neste valor. Então, se um circuito possui duas pilhas de 1,5 volts e tem uma lâmpada de resistência de 30 ohms, qual é a corrente que atravessa por ela? Então, temos aí, né, se eu tenho, obviamente, duas pilhas associadas aos seus terminais de uma lâmpada, a tensão vai ser de 3 volts. A corrente que atravessa vale, lembrando dessa lei, né, da primeira lei de Ohm, V igual R vezes I, substituindo os valores, a tensão de 3 volts, a resistência de 30 ohms, qual é a corrente? Lembrando que volts é no sistema internacional, ohm é no sistema internacional, não preciso fazer nenhum tipo de conversão. Né? Passando 30 para dividir 3, pois ele multiplica a minha incógnita aí, fazendo esse cálculo me dá 0,1 ampere. Está aí a corrente que passa por essa lâmpada, segundo os dados deste problema. Para o entendimento de vocês a respeito de circuito elétrico de resistor, nós vamos fazer uma simulação através desse recurso da Universidade do Colorado, PHET. É muito simples, eu vou demonstrar para vocês.
Inclusive, vocês estarão fazendo depois para mim uma atividade nesta plataforma para estar me enviando como a atividade verificadora de sua aprendizagem. Temos aqui um circuito montado, pilha, lâmpada, e temos aqui, vamos ver aqui uma simulação muito importante para a fixação da nossa aprendizagem. A simulação. Nós temos 10 volts nesta circulação e temos 10 ohm de resistência da lâmpada. E ele está dando aqui 1 ampere. Vamos aumentar aqui agora para 20 volts e vamos observar o que vai acontecer com a lâmpada, né? E com a resistência dela também. Aumentamos para 28, ali mais ou menos 20 volts. Há uma circulação de corrente elétrica. Estamos tendo 2 amperes de corrente. Agora vamos aumentar a resistência também para 20 ohms e vamos observar o que vai acontecer. Podemos observar aqui, pela proporção da lei de Ohm, a corrente voltou a 1 ampere. Vamos modificar agora a tensão para o dobro disso, vamos para 40 amperes. Vocês podem ver que aumentou a intensidade luminosa e a corrente aqui também para 2 amperes. Melhor, a voltagem, o que acontece com a amperagem? Se vocês observarem, a amperagem está aumentando com o aumento da voltagem. Vamos agora conservar baixa a voltagem, né? Mais ou menos no que nós estamos fazendo, a 20, né? Volts, e vamos agora manipular a resistência, clicar na resistência e vamos ver o que acontece se aumentarmos a resistência. Percebem que a corrente diminui, né? E a luminosidade também da lâmpada diminui. Como foi dito anteriormente, a ver que a tensão é igual à resistência vezes a corrente, nós mantemos um constante e alteramos o outro, ou vice-versa.